O cadáver humano. Algumas culturas preservam seus mortos para garantir uma gloriosa vida após a morte. Outras queimam o corpo para libertar sua alma. E muitas o enterram para devolvê-lo à terra. Desde as primeiras civilizações, nossos restos mortais foram tratados de formas estranhas e variadas. A questão é, por quê? Eu sou Kara Kuni, uma egiptóloga em uma busca internacional. Observo o comportamento humano passado e presente do ponto de vista do Egito Antigo. Quanto mais eu viajo pelo mundo, mais semelhanças eu vejo. Ao explorar como nos tornamos quem somos hoje, eu sempre retorno aos legados do Egito. Este é o Vale dos Reis, talvez o cemitério mais famoso do mundo. Os homens enterrados aqui foram colocados em tumbas incrivelmente elaboradas e suntuosas, como múmias que deviam durar para sempre. E embora essas múmias e as tumbas que as contêm sejam claramente egípcias, ao redor do mundo e ao longo da história, as pessoas desenvolveram métodos próprios para cuidar de seus mortos. Enterro, cremação, mumificação. A forma como os cadáveres humanos são tratados revela muito sobre diferentes culturas, períodos históricos e religiões. Algumas técnicas surgiram por necessidade. Afinal, é preciso separar os mortos dos vivos para evitar o mau cheiro e as doenças. Mas outras foram acidentais, inspiradas pela natureza. Como os cadáveres mais famosos do mundo, as antigas múmias egípcias. Este é um cemitério em Fayum, 100 quilômetros ao sul do Cairo. Em termos de história egípcia, ele não é tão antigo. Tem cerca de 2000 anos. Mas aqui vemos um fenômeno que deve ter inspirado as primeiras práticas funerárias egípcias, milhares de anos antes. Em toda parte, há ossos humanos no chão. Quando pensamos nos mortos do Antigo Egito, o que vem à mente são múmias cuidadosamente preparadas, mas a realidade é bem diferente. A mumificação não era acessível à maioria dos egípcios. Então os mortos eram simplesmente enterrados em covas rasas nas areias do deserto. Com o tempo, muitos restos mortais voltaram à superfície, expostos pelo vento e pela erosão. Há cemitérios como este espalhados por todo o Egito, onde os corpos estão expostos e visíveis. No deserto, onde o clima é seco e não há água, tudo é preservado. Então, temos restos e ossos de todos os tipos, e não apenas ossos, temos o manto que era colocado sobre o cadáver. Olha uma patela! Isto é uma patela e dá até para ver o músculo. É incrível. Quando corpos humanos são colocados diretamente na areia em um ambiente seco como o deserto egípcio, o tecido perde os fluidos naturalmente. Então o corpo não apodrece. Este processo é chamado de dessecação. Quando o corpo é colocado diretamente na areia, vários tipos de tecido ficam incrivelmente preservados. Não só o osso, mas também o músculo. Às vezes encontramos até unhas e toda a carne. E quando os egípcios viam isso, cadáveres preservados com o rosto quase perfeito, com toda a carne, os ossos e o corpo ainda intacto, eles achavam que era uma coisa mágica. Eles acreditavam que este processo criava um corpo eterno. Um corpo que podia continuar comendo, bebendo e desfrutando de todos os prazeres sensuais do nosso mundo. Este elo físico entre o cadáver e o além-vida tornou-se tão importante que toda uma religião funerária foi construída em torno da preservação do corpo. Os egípcios ricos e poderosos queriam viver para sempre. Então eles descobriram como imitar a natureza e controlar a dessecação. Eles eram transformados em múmias. No
Museu do Cairo, entre as maravilhas e riquezas do passado egípcio, há uma área em que os visitantes devem baixar a voz em respeito aos moradores reais. Uma sala habitada por alguns dos mais poderosos governantes da história humana, na forma de múmias extremamente bem preservadas. O processo era o seguinte. Primeiro, eles removiam os órgãos internos, já que os fluidos do fígado, estômago, intestino e pulmões aceleram a decomposição. Depois, mergulhavam o corpo num sal mineral chamado natrão, para eliminar toda a umidade dos músculos e da pele. Ele é um dos sais encontrados na areia do deserto egípcio. Quando o corpo estava seco, eles o removiam do sal e o tratavam com óleos, mantendo a pele flexível o bastante para não rachar e se desintegrar. Acreditava-se que a múmia resultante havia entrado num estado sobrenatural, mas ainda físico. E muitos destes corpos continuam intactos até hoje. Essa é a múmia de Ramsés II, um homem que viveu em 1250 a.C. e um dos maiores faraós do Egito. O tratamento deste corpo reflete isso, é uma obra-prima da mumificação. Seus traços faciais, sua pele e cabelo estão incrivelmente bem preservados. E é um corpo com mais de 3.000 anos. Mas os egípcios acreditavam que a mumificação do corpo não era o único pré-requisito para uma boa vida após a morte. Na margem ocidental da Luxor moderna, a 720 quilômetros do Cairo, encontram-se as tumbas dos habitantes mais ricos da antiga Tebas. Esta data de 1350 a.C. Eu estou na tumba de Ramose, vizir e homem muito rico da região de Tebas, e este desenho representa seu cortejo funerário, lembrando que ele encomendou e construiu esta tumba antes de morrer. Então, essa não é uma representação do cortejo verdadeiro, e sim a procissão ideal e perfeita que ele desejava. Retratados neste mural estão os objetos materiais que Ramose queria levar consigo para o além-vida. Acreditava-se que a tumba era um lar permanente, um lugar físico que seria habitado pelo cadáver. No dia do funeral, o corpo era enterrado com todas as posses materiais de que o corpo precisaria. Um leque, um banco, uma cama, um encosto de cabeça, diversos baús. Os servos estão levando diversos objetos com ele para dentro da tumba. Temos diversas mulheres aqui, ajoelhadas, com as mãos na cabeça, simbolizando o luto. E todos estão olhando para este objeto aqui, que é o sarcófago de Ramose, em amarelo, que devia ser folheado a ouro. Feito de madeira nobre e dourado por fora, para que todos os presentes pudessem ver como este homem era rico. Mas todos os objetos eram inúteis sem os rituais funerários que permitiriam que o falecido os usasse. Um deles tinha como objetivo dar vida ao corpo mumificado dentro do sarcófago. É o ritual de abertura da boca. Os sacerdotes ficavam diante da múmia com diversos instrumentos e diversas oferendas. E abriam os olhos, o nariz, a boca e as orelhas para que a múmia chegasse no além-vida e pudesse ver, ouvir, cheirar e tocar. Ela partiria como um corpo ativado. Garantir a viagem do falecido para a vida após a morte era um processo complexo, caro e trabalhoso. Quanto mais poderoso o morto, mais elaborado o funeral. A expressão definitiva deste fato pode ser vista no enterro do rei Tutancâmon. Quando descoberta em 1922, a tumba de Tutancâmon ostentava uma quantidade impressionante de riquezas materiais. Carruagens ricamente decoradas, dezenas de móveis, barcos em miniatura e comida mumificada foram encontrados em sua tumba.
Ele era um rei, mas também um homem. Tutancâmon foi enterrado com tudo que uma pessoa normal podia querer. Todo o necessário para se vestir, se alimentar e até móveis. Aqui temos um par de meias feitas de linho, uma série de luvas. E Tutancâmon também foi enterrado com centenas de tangas, a roupa de baixo da antiguidade. Até os cadáveres mais importantes precisavam dos itens mundanos do dia a dia. E também precisavam de algum passatempo na eternidade. Pela quantidade de objetos associados a esportes e à caça, parece que Tutancâmon era um homem muito ativo. Ele também levou todos esses bumerangues, dezenas desse tipo de bumerangue, que ele deve ter usado em vida quando caçava no deserto. Estes objetos atenderiam a todas as necessidades e desejos de Tutancâmon. Mas talvez o equipamento funerário mais importante fosse também o mais valioso: o sarcófago. O sarcófago interno de Tutancâmon era feito de 122 quilos de ouro maciço. Acreditava-se que o sarcófago trazia imortalidade. Um sarcófago de ouro criaria um deus. Os egípcios acreditavam num além-túmulo centrado na sobrevivência do corpo humano. Mas e quanto às outras culturas que não podiam preservar os restos mortais de seus entes queridos? Como elas forneciam conforto e paz na vida após a morte? No interior da Itália, a 1 hora de Roma, encontra-se a cidade antiga de Cerveteri. Hoje, um importante sítio arqueológico, Cerveteri cobre dezenas de hectares, com mais de 1000 prédios. Esta não é uma cidade abandonada, nem mesmo um lugar como Pompeia, onde pessoas morreram tragicamente. Ela foi construída para os mortos desde o início. Em muitos sentidos, isso me lembra uma tumba egípcia. Estes túmulos, em particular, foram construídos pelos etruscos, um povo italiano que viveu aqui entre os séculos IX e III a.C. As cidades que os etruscos construíram para os vivos desapareceram há muito tempo. Mas estes lares para os mortos sobreviveram, porque foram erguidos para durar para sempre. Tudo isso foi escavado em rocha sólida, essa pedra é tufo vulcânico, e foi construído para se parecer com uma casa. Então os etruscos enterravam seus mortos numa casa para que tivessem um lar por toda a eternidade. Esse detalhe aqui representa uma viga de madeira. Nós temos uma coluna aqui, e em todo lugar vemos essas camas para os mortos. Entrando neste outro espaço funerário, vemos que ele é muito maior. E devia ser para o patriarca da família, alguém mais importante. Como os egípcios, os etruscos enterravam seus mortos com todo tipo de coisa. Muito vinho, muita comida, muitos vasos, roupas, joias. Parte disso ficava aqui e a outra parte nas salas exteriores. Mas a diferença entre os egípcios e os etruscos, a principal diferença é que os corpos não eram mumificados, não eram preservados, eram deixados nessas camas para apodrecer. O clima é muito mais úmido aqui na Itália, em comparação com o Egito. Então era impossível ocorrer a dessecação natural ou mumificação natural. Os etruscos sabiam disso, sabiam que os corpos nas tumbas iam se decompor e apodrecer. Mesmo assim, construíram estes grandes monumentos. Para nós, pode parecer que os etruscos desperdiçaram dinheiro e esforço, construindo lares tão elaborados para os mortos e os mobiliando com todos os confortos dos vivos. Mas até hoje, enterramos os mortos com roupas, joias, óculos e até brinquedos. Mas em algumas épocas, em alguns lugares, os mortos levavam muito menos para a vida após a morte. Os antigos romanos, que controlaram a Itália depois dos etruscos, também criaram lugares especiais para os mortos, longe dos vivos. Dentro de Roma, os enterros eram proibidos por lei. Era uma questão de saúde pública. Então, os mortos tinham que descansar fora da cidade.
Até hoje, podemos ver o muro que separava a cidade do que já foi seu cemitério mais importante. Os romanos conduziram diversos tipos de enterros, dependendo do status social do morto e das tendências e crenças da época. Ao contrário dos egípcios, que investiam suas riquezas na conservação dos cadáveres, muitos romanos antigos gastavam seu dinheiro na destruição deles, através da cremação. A cremação era cara porque envolvia queimar madeira, além de outros objetos que cercavam o morto, como roupas e joias. O custo alto lhe deu prestígio, fazendo com que muitos romanos escolhessem este método. Na alvorada do Império Romano, a cremação havia se tornado a norma para aqueles que podiam pagá-la. Embora o corpo fosse queimado, os romanos se importavam muito com o tratamento dado ao cadáver antes da cremação. O parente mais próximo fechava os olhos do morto. Em seguida, o corpo era lavado e vestido com roupas adequadas, uma toga para os cidadãos romanos. Depois havia um cortejo fúnebre até o local da cremação. Muitos romanos acreditavam que a cremação permitia que a alma se erguesse do corpo nas nuvens de fumaça e chamas, libertando o espírito. Embora a cremação destruísse o corpo, os romanos davam grande importância ao lugar de descanso final das cinzas. A doutora Benedetta Bessi, da Universidade John Cabot em Roma, me levou aos cemitérios romanos. Isso é o que chamam de columbário, certo? Isso, exato. É um columbário, uma toca de pomba. Toca de pomba? Isso. Toca de pomba. Em latim, columbarium significa pombal, e podemos ver por quê. Cada túmulo é uma pequena cavidade para cinzas do morto. Totalmente diferentes das tumbas parecidas com casas feitas pelos egípcios e etruscos. Então, cada cavidade tem um buraco lá dentro e cada um tem uma tampa, certo? Eles colocavam as cinzas lá dentro sem nada e cobriam com uma dessas tampas. Isso, é. Quem podia ser enterrado num espaço como esse? Num espaço como esse, nós encontramos membros, digamos assim, da classe média. Não estamos lidando com a aristocracia. Podemos ter alguns homens libertos, ex-escravos, que foram alforriados e escolheram ser enterrados com outros ex-escravos. E isso é uma instalação familiar? As pessoas eram enterradas com seus parentes? Como eu disse, pode ser para uma família, mas podia ser também para membros de alguma associação profissional. Muitos dos cidadãos mais pobres e de classe média pertenciam a clubes funerários, aos quais faziam pagamentos regulares. Isso lhes garantia uma vaga no columbário quando falecessem. Então é uma apólice de seguro para o além-vida. Era preciso poupar dinheiro e fazer pagamentos para se comprar este pedacinho. E isso garantia não apenas um lugar de descanso, como também a companhia dos seus colegas. Isso, do resto do grupo. Mesmo na morte, os romanos antigos queriam estar no lugar certo com as pessoas certas. Mas os columbários eram para romanos de classe média e não para famílias nobres. Para os romanos abastados que quisessem exibir seu status, existiam mausoléus mais chamativos ao nível da rua. A Via Ápia, construída no século IV a.C., rapidamente se tornou o principal acesso a Roma. Imperadores, exércitos e mercadores usavam esta estrada. E foi aqui que a elite romana construiu seus mausoléus ricamente decorados. Então aqui nós temos uma família, certo? Isso, temos o pai, a mãe e provavelmente um filho. Obviamente era uma família muito rica. Estão aqui na estrada principal. Todos que chegavam a Roma viam esse túmulo. Assim como os egípcios e os etruscos, os antigos romanos tinham rituais funerários que beneficiavam tanto vivos quanto mortos. A cremação e os cemitérios fora da cidade não colocavam a saúde dos vivos em risco.
E os mortos mantinham suas identidades como carpinteiros e ourives de classe média, como senadores ricos ou até como membros do mesmo culto religioso. Mas por volta de 200 depois de Cristo, as coisas começaram a mudar. Uma nova religião tomou conta de Roma e transformou radicalmente as práticas funerárias. A cremação foi gradualmente descartada. Os cristãos acreditavam na salvação após a morte e na ressurreição do corpo. Nos arredores de Roma, ao longo da Via Ápia, há dezenas de antigos monumentos funerários em homenagem aos romanos ricos e nobres. Mas não longe dali temos as catacumbas romanas. Quilômetros e quilômetros de cemitérios subterrâneos. Estamos em uma das catacumbas mais antigas de Roma, que foi descoberta recentemente em 1964. É incrível! Alessandro Celani é um especialista em arqueologia romana e meu guia em um dos mais bem preservados destes labirintos funerários. Qual é a idade dessa catacumba? Essa data do ano 200 depois de Cristo. E foi encontrada intacta, então ainda há Isso, ossos foi e encontrada intacta. Podemos ver a bela interação entre os materiais originais, as oferendas e os ossos humanos que continuam visíveis, fornecendo um exemplo perfeito. É possível atribuir uma religião a esses túmulos? É possível dizer se são pagãos, judeus ou cristãos? É claro. Em primeiro lugar, foram todos enterrados. Então não há evidência de cremação, porque os cristãos esperavam não apenas a ressurreição espiritual, mas também a ressurreição do corpo. Então sua intenção era preservar o máximo possível dos corpos. Ao fim do século II a.C., a cremação havia se tornado a norma na Itália. Mas os cristãos acreditavam que Jesus voltaria à Terra e que eles precisariam de seus corpos novamente quando os justos fossem separados dos pecadores. Por isso, os cristãos precisavam de bem mais espaço para enterrar seus mortos. Então, Certo. os cristãos compravam terrenos pequenos e escavavam túneis no subsolo para otimizar o espaço que tinham. As catacumbas são complexos labirintos subterrâneos com galerias laterais que se dividem e se dividem novamente. Muitas estão 3 ou 4 níveis abaixo do solo. Elas contêm milhões de túmulos. Já foi dito que, se colocadas em linha reta, elas teriam o comprimento da Itália. Então, o enterro subterrâneo era uma novidade, assim como enterrar o corpo inteiro e não cremá-lo. Isso. E também ser enterrado numa comunidade religiosa. É, de fato. E tudo isso distinguiu os cristãos desde o início na sociedade romana. Uau! Olha só! Foram encontrados fragmentos de vasos que eram colocados nas catacumbas como oferendas aos mortos. Como pode ver, temos esqueletos e também ossos. E não eram pessoas pobres se podiam ser enterradas com vidro. Não, não eram pessoas pobres. Essa câmara pertence a uma única família, que tinha contatos com as famílias mais importantes de Roma na época. E os ossos continuam aqui. Temos uma mandíbula e parece que essa pessoa morreu bem velha a jogar pelos dentes do fundo. É. Os cristãos enterrados aqui não se importavam em exibir o status de sua família, mas estavam preocupados em permitir a ressurreição de seus corpos. Então eles acreditavam que caminhariam pela terra novamente quando Cristo viesse pela segunda O que vez. também explica por que em todas as tumbas podemos encontrar o primeiro nome da pessoa, é que eles acreditavam que no fim dos tempos, depois do julgamento final, eles seriam chamados por seu primeiro nome e então iriam ressuscitar. Então o sobrenome não é importante, sim o primeiro nome. O mais importante é o primeiro nome. E é o oposto do que encontramos nos túmulos romanos, onde vemos o nome do clã, da família em destaque. E o primeiro nome não é importante. Os
Os primeiros cristãos, como muitos grupos antes deles, cuidavam extraordinariamente bem de seus mortos. Como os egípcios e etruscos, eles enterravam seus corpos intactos. Mas os primeiros cemitérios cristãos tinham outro diferencial. Os cristãos acreditavam que se fossem enterrados nessas catacumbas com outros fiéis e não cercados de pagãos, seria mais fácil entrar no reino de Deus. Ser enterrado ao lado de um mártir ou de um santo era ainda melhor. Acreditava-se que seus corpos tinham poderes quase mágicos. Governantes de uma antiga cultura do outro lado do mundo também acreditavam que a proximidade a cadáveres especiais traria poder após a morte. Mas eles queriam ser enterrados ao lado de vítimas de sacrifício humano. A cidade de Chanchan, na costa do Peru, foi o centro da cultura Timur. Os Timus controlaram a região de 950 a 1460, quando foram conquistados pelos Incas. Ocupando quase 20 quilômetros quadrados, Chanchan era a maior cidade do continente americano. Ela era dominada por 10 complexos murados, palácios de onde os reis Timus governavam. 8 dos 10 continham uma grande tumba real como esta. Jason Tuohy é um arqueólogo americano especializado na pré-história andina. E esse é o túmulo de um dos reis. Isso. É uma das tumbas reais. Essa é a tumba principal, com o rei morto em uma das pontas. Como sabemos que é um túmulo real? Porque o tamanho e a escala da própria câmara funerária são muito maiores do que os da câmara funerária de uma pessoa normal. Assim como os egípcios, os Timus preservavam seus reis mortos. Eles usavam a secura do ar e da terra para criar uma múmia natural. E depois as enterravam nestes túmulos enormes. E eles também equipavam seus governantes com tudo o que seus corpos poderiam querer ou precisar na vida após a morte. Joias preciosas, móveis e até comida. Mas eles incluíam algo a mais. Algo que expressava o poder absoluto do rei. Quando um governante de um império grande como esse morria, ele ia bem preparado. E além das riquezas que devem ter sido colocadas em sua tumba, ele foi enterrado com centenas de vítimas de sacrifício. Ao redor do túmulo principal, há pelo menos 40 túmulos de serviçais ou criados que continham, provavelmente, sacrifícios humanos. Estou vendo dezenas desses túmulos secundários e todos foram preenchidos. Eles foram saqueados e nós os preenchemos para preservá-los. Mas isso não é exclusivo dessa plataforma funerária. Todas elas têm túmulos secundários ao redor do principal. O fato dele estar cercado de criados é outro sinal de que é um túmulo Sem real. dúvida. Esse é o que foi preservado e aberto. E também saqueado na antiguidade. Podemos descer e dar uma olhada, o que acha? Eu adoraria descer para olhar. Sempre que tenho a chance de entrar num túmulo, eu aproveito. Embora hoje seja um buraco vazio, é difícil não visualizar a imagem assustadora deste espaço, repleto de vítimas de sacrifício, a maioria delas jovem. Cuidado com a cabeça, Kara. Aqui em Chanchan, as escavações revelaram há algumas décadas os restos de pelo menos 80 ou 90 pessoas, provavelmente de mulheres. 80 ou 90 mulheres mortas? Nessas tumbas secundárias, onde estamos agora. Essas mulheres estavam estendidas. Deitadas de costas? Estavam deitadas de costas e estavam empilhadas quase como oferendas ao rei morto. Os corpos estavam um em cima do outro. Isso. Numa oferenda, as coisas são empilhadas para preencher o espaço. As oferendas que preenchiam esta tumba eram os corpos. Sem dúvida. Você usou a palavra oferenda. No Egito Antigo, eles faziam oferendas de pão e cerveja ao morto. Mesmo. E aqui as oferendas eram de jovens empilhadas. Isso. Eles ofereciam
Coisas que o rei valorizava em vida. E enviavam a qualquer que fosse o além-túmulo no qual os Shimos acreditavam. Ao longo da história, diversos governantes foram enterrados com riquezas materiais para usá-las no além-vida. Mas os reis Timus estão entre aqueles que levaram esta prática a um extremo assustador. Eles queriam que seus criados continuassem a servi-los por toda a eternidade. Os senhores de Timu deixavam claro que não apenas tinham autoridade sobre os vivos durante seu governo, mas que este poder divino se estendia após a morte. Outras civilizações da região também usavam corpos humanos para impor sua vontade. Corpos que já haviam sido enterrados. Esta é Pachacamac, uma das cidades antigas mais sagradas da América do Sul. Localizada nos arredores de Lima, no Peru, este centro religioso foi ativo por mais de 1.300 anos. Do ano 200 até a conquista hispânica no século XVI, foi um lugar enorme, ocupado por 4 culturas diferentes. Os povos Lima, Wari, Itima e os Incas. Todos viveram aqui e cada sociedade ampliou suas fronteiras. Mas mesmo ao mudar e expandir Pachacamac, esses povos preservaram a integridade dos cemitérios locais. É uma cidade repleta de templos e túmulos. Pachacamac era habitada por sacerdotes e peregrinos, moribundos e mortos. O arqueólogo Romeu Ángeles Falcón é um especialista na complexa história desta cidade sagrada. Pachacamac era uma cidade sagrada. As pessoas não conseguiam entrar aqui facilmente. Era preciso jejuar por no mínimo 1 mês ou até mesmo 1 ano. As pessoas vinham pedir a bênção dos sacerdotes e, em muitos casos, traziam seus mortos e doentes para serem enterrados nos lugares sagrados. Por pelo menos 1.300 anos, o local foi usado em rituais sagrados. Quando os Incas chegaram, eles conquistaram praticamente tudo. Mas eles respeitavam Pachacamac demais. Respeitavam muito para destruir a cidade. Como os Timus, os Incas ergueram suas próprias estruturas, templos e pirâmides, e inauguraram estas obras com oferendas humanas. Mas aqui, em Pachacamac, nem todas as oferendas sagradas eram novos sacrifícios. Em alguns casos, as pessoas traziam múmias como oferendas para dar ao prédio um valor ainda maior. Os povos dessas culturas abriam os túmulos antigos, removiam as múmias e as traziam para cá. Então eles consagravam estes lugares com as múmias antigas de culturas anteriores? Isso. Para os povos indígenas, os ancestrais sempre foram muito importantes. Os ancestrais oferecem as fundações para tudo. E isso dá uma grande importância espiritual para os corpos. E a morte é um elemento essencial disso tudo. Então os Incas desenterravam corpos de antigos cemitérios para legitimar seu reinado, justificar uma invasão ou consagrar um novo templo. Eu tive a oportunidade incrível de examinar uma destas múmias. Ela está sendo estudada no laboratório do sítio arqueológico. É uma múmia de mulher com cerca de 1000 anos. Ela foi preservada através da dessecação natural pelo clima seco da região. Essa múmia teve um enterro típico da época. O morto era colocado em posição fetal, porque eles acreditavam que, quando a pessoa morria, ela também renascia. Ele era colocado na posição de uma criança no útero da mãe. Então a terra se transformava em mãe-terra. Eu já vi muitas múmias no Egito, mas esta é a primeira múmia peruana e elas são muito parecidas. Dá para ver os tendões, os músculos, a pele. Obviamente o cabelo está lindamente preservado. As roupas e joias enterradas com esta mulher sugerem que ela morreu no século IX ou X.
E por estar enrolada em diversas camadas de tecido e usar adornos exóticos, ela provavelmente foi alguém importante, com status social elevado. Ela tem um colar que não é desta área, que vem de além das montanhas da selva peruana. Ela também tem moluscos e conchas que podem ser da costa peruana. Por que eles usariam este corpo como oferenda ao novo templo? Por que os incas fariam isso? Porque ela foi uma mulher importante e foi por isso que a usaram como oferenda humana. A múmia foi tirada de um cemitério e colocada em um canteiro de obras inca. Então, essa múmia teve uma segunda vida após seu primeiro enterro. Ela foi enterrada entre 800 e 900 depois de Cristo e 400 ou 500 anos depois foi tirada do solo e usada como oferenda num templo construído pelos incas. Isso, exato. Este é o maior cemitério de Pachacamac e possivelmente o local de descanso original daquela múmia até que civilizações posteriores a desenterraram para usar seu corpo. Então, em algumas culturas, as pessoas podem ser enterradas mais de uma vez. E enterros secundários podem ter significados muito diferentes. Na verdade, muitas culturas exumaram seus mortos em elaborados rituais públicos. Algumas pessoas ainda praticam estas cerimônias até hoje por motivos muito pessoais. Hanoi é a capital da República Socialista do Vietnã. É uma cidade urbana e moderna. Mas aqui, uma antiga prática funerária continua bem viva. Durante 2 meses por ano, sussurros perturbam o silêncio noturno dos cemitérios de Hanoi. Os restos mortais de entes queridos estão sendo exumados. E eu tenho a rara oportunidade de acompanhar a cerimônia. É uma tradição fúnebre conhecida como enterro secundário. Um ritual estranho para o mundo ocidental moderno. Os moradores locais chamam a cerimônia de Bok Mo. Para entender melhor por que as famílias desenterram os corpos de seus parentes mortos, eu marquei um encontro com o Sr. Nguyen, o zelador de um cemitério estatal. Estou vendo que um dos túmulos foi escavado. O que está acontecendo aqui? É o nosso trabalho. Perto do fim do ano, nós escavamos os túmulos. Um morto só passa 3 anos enterrado. É a prática tradicional aqui. E é mais higiênico para os homens que exumam os corpos. É o tempo que o corpo leva para se decompor totalmente. Os praticantes do Bok Mo acreditam que o falecido passa os 3 primeiros anos após a morte em um estado de inquietude e transição, quase como se estivessem em um casulo. E somente desenterrando os corpos e os libertando de seus túmulos, os mortos podem se transformar em ancestrais poderosos, espíritos capazes de contribuir com o bem-estar de suas famílias. O ritual começa quando os membros da família perguntam aos mortos se podem perturbá-los. Acredita-se que os mortos entram em um estado confuso e vulnerável quando seus túmulos são perturbados e precisam ser acalmados com presentes e incenso. Eu notei muitas lágrimas quando os ossos do falecido são vistos pela primeira vez. Deve ser um choque para os familiares ver seu ente querido transformado da pessoa que foi enterrada em tecido molhado e uma coleção de ossos. Lidar corretamente com os restos mortais é extremamente importante. E esse é o tipo de trabalho que não pode ser feito uma segunda vez porque é um ritual de coragem e virtude. E esse é o ato final para levar o falecido a um novo lar. Os ossos são levados a uma área reservada à lavagem para a segunda parte da cerimônia.
Depois que a carne e a terra são removidas, os restos mortais ficam negros e brilhantes. Os membros da família cercam os ossos de forma protetora. Funcionários experientes acomodam os ossos em uma pequena caixa, forrada com pano vermelho e papel dourado. Os ossos rearranjados serão levados a um lugar próximo à casa da família. Eles reconstituem a coluna perfeitamente. Eles sabem a ordem das vértebras. A cabeça fica virada para fora. A pelvis é colocada. Eles embalam o corpo numa caixa pequena. É lindo. De certa forma, se formos pensar, 3 ou 4 anos é o tempo que as pessoas levam para superar a morte. Os familiares estão aqui assistindo e têm a oportunidade de aceitar a morte de seus entes queridos com o tempo. Até os menores ossos são colocados no novo caixão. O homem desta cerimônia morreu aos 97 anos. E sua família explica que ele será um ancestral muito influente. De uma pilha de ossos, seu corpo se transforma em uma forma compacta, organizada e poderosa. Um ser espiritual que poderá ajudar sua família. Alguém com quem poderão conversar. Para seus parentes, este homem vietnamita, 3 anos após sua morte, foi agora transformado em um espírito abençoado, em paz com sua nova existência. O que eu acabei de ver com as pessoas exumando os corpos de seus parentes, limpando os ossos com cuidado e observando enquanto eles são colocados numa caixa é um verdadeiro ato de amor, mas mais do que isso é uma forma de se ficar cara a cara com a morte de uma forma que não ocorre no Ocidente, tocando os ossos dos familiares mortos e compreendendo que eles foram para outro lugar. Mas o mais incrível é que eles pegam os ossos, embalam e os levam para casa com eles. No Vietnã, o cemitério não é visto como um local de descanso eterno, mas de transformação. No início do ritual, as famílias pareciam ter medo de perturbar os mortos. Mas no fim, todos pareciam mais tranquilos. Alguns ficaram até aliviados ao tocar os ossos de seus entes queridos, confortados pela ideia de não tê-los deixado apodrecer na terra úmida e de que poderão honrá-los com um novo lar. Ao redor do mundo e ao longo da história, o cadáver humano foi tratado de inúmeras maneiras. Mas no fim, todos sentimos a necessidade de tratar os mortos de forma especial. Quaisquer que sejam os rituais e cerimônias relacionados à morte, eles são um meio de os vivos manterem uma ligação física com aqueles que se foram. Estas são algumas das muitas formas de honrá-los, respeitá-los e, finalmente, dizer adeus. Versão brasileira, Vox Mundi. Corpo mumificado dentro do sarcófago. É o ritual de abertura da boca. Os sacerdotes ficavam diante da múmia com diversos instrumentos e diversas oferendas. E abriam os olhos, o nariz, a boca e as orelhas para que a múmia chegasse no além-vida e pudesse ver, ouvir, cheirar e tocar. Ela partiria como um corpo ativado. Garantir a viagem do falecido para a vida após a morte era um processo complexo, caro e trabalhoso. Quanto mais poderoso o morto, mais elaborado o funeral. A expressão definitiva deste fato
pode ser vista no enterro do rei Tutancâmon. Quando descoberta em 1922, a tumba de Tutancâmon ostentava uma quantidade impressionante de riquezas materiais. Carruagens ricamente decoradas, dezenas de móveis, barcos em miniatura e comida mumificada foram encontrados em sua tumba. Ele era um rei, mas também um homem. Tutancâmon foi enterrado com tudo que uma pessoa normal podia querer. Todo o necessário para se vestir, se alimentar e até móveis. Aqui temos um par de meias feitas de linho, uma série de luvas. E Tutancâmon também foi enterrado com centenas de tangas, a roupa de baixo da antiguidade. Até os cadáveres mais importantes precisavam dos itens mundanos do dia a dia. E também precisavam de algum passatempo na eternidade. Pela quantidade de objetos associados a esportes e à caça, parece que Tutancâmon era um homem muito ativo. Ele também levou todos esses bumerangues, dezenas desse tipo de bumerangue, que ele deve ter usado em vida quando caçava no deserto. Estes objetos atenderiam a todas as necessidades e desejos de Tutancâmon. Mas talvez o equipamento funerário mais importante fosse também o mais valioso. O sarcófago. O sarcófago interno de Tutancâmon era feito de 122 quilos de ouro maciço. Acreditava-se que o sarcófago trazia imortalidade. Um sarcófago de ouro criaria um deus. Os egípcios acreditavam num além-túmulo centrado na sobrevivência do corpo humano. Mas e quanto às outras culturas que não podiam preservar os restos mortais de seus entes queridos? Como elas forneciam conforto e paz na vida após a morte? Essa data do ano 200 depois de Cristo. E foi encontrada intacta, então ainda há ossos. Isso, foi encontrada intacta. Podemos ver a bela interação entre os materiais originais, as oferendas e os ossos humanos que continuam visíveis, fornecendo um exemplo perfeito. É possível atribuir uma religião a esses túmulos? É possível dizer se são pagãos, judeus ou cristãos? É claro. Em primeiro lugar, foram todos enterrados. Então não há evidência de cremação, porque os cristãos esperavam não apenas a ressurreição espiritual, mas também a ressurreição do corpo. Então sua intenção era preservar o máximo possível dos corpos. Ao fim do século II a.C., a cremação havia se tornado a norma na Itália. Mas os cristãos acreditavam que Jesus voltaria à Terra e que eles precisariam de seus corpos novamente quando os justos fossem separados dos pecadores. Por isso, os cristãos precisavam de bem mais espaço para enterrar seus mortos. Então, os cristãos compravam terrenos pequenos e escavavam túneis no subsolo para otimizar o espaço que tinham. As catacumbas são complexos labirintos subterrâneos com galerias laterais que se dividem e se dividem novamente. Muitas estão 3 ou 4 níveis abaixo do solo. Elas contêm milhões de túmulos. Já foi dito que, se colocadas em linha reta, elas teriam o comprimento da Itália. Então, o enterro subterrâneo era uma novidade, assim como enterrar o corpo inteiro e não cremá-lo. Isso. E também ser enterrado numa comunidade religiosa. É, de fato. E tudo isso distinguiu os cristãos desde o início na sociedade romana. Uau! Olha só! Foram encontrados fragmentos de vasos que eram colocados nas catacumbas como oferendas aos mortos. Como pode ver, temos esqueletos e também ossos. E não eram pessoas pobres se podiam ser enterradas com vidro. Não eram pessoas pobres. Essa câmara pertence a uma única família, que tinha contatos com as famílias mais importantes de Roma na época. E os ossos continuam aqui. Temos uma mandíbula e parece que essa pessoa morreu bem velha a jogar pelos dentes do fundo. É.
Os cristãos enterrados aqui não se importavam em exibir o status de sua família, mas estavam preocupados em permitir a ressurreição de seus corpos. Então eles acreditavam que caminhariam pela terra novamente quando Cristo viesse pela segunda vez. O que também explica por que em todas as tumbas podemos encontrar o primeiro nome da pessoa é que eles acreditavam. Depois que a carne e a terra são removidas, os restos mortais ficam negros e brilhantes. Os membros da família cercam os ossos de forma protetora. Funcionários experientes acomodam os ossos em uma pequena caixa, forrada com pano vermelho e papel dourado. Os ossos rearranjados serão levados a um lugar próximo à casa da família. Eles reconstituem a coluna perfeitamente. Eles sabem a ordem das vértebras. A cabeça fica virada para fora. A pelvis é colocada. Eles embalam o corpo numa caixa pequena. É lindo. De certa forma, se formos pensar, 3 ou 4 anos é o tempo que as pessoas levam para superar a morte. Os familiares estão aqui assistindo e têm a oportunidade de aceitar a morte de seus entes queridos com o tempo. Até os menores ossos são colocados no novo caixão. O homem desta cerimônia morreu aos 97 anos. E sua família explica que ele será um ancestral muito influente. De uma pilha de ossos, seu corpo se transforma em uma forma compacta, organizada e poderosa. Um ser espiritual que poderá ajudar sua família. Alguém com quem poderão conversar. Para seus parentes, este homem vietnamita, 3 anos após sua morte, foi agora transformado em um espírito abençoado, em paz com sua nova existência. O que eu acabei de ver com as pessoas exumando os corpos de seus parentes, limpando os ossos com cuidado e observando enquanto eles são colocados numa caixa é um verdadeiro ato de amor, mas mais do que isso é uma forma de se ficar cara a cara com a morte de uma forma que não ocorre no Ocidente, tocando os ossos dos familiares mortos e compreendendo que eles foram para outro lugar. Mas o mais incrível é que eles pegam os ossos, embalam e os levam para casa com eles. No Vietnã, o cemitério não é visto como um local de descanso eterno, mas de transformação. No início do ritual, as famílias pareciam ter medo de perturbar os mortos. Mas no fim, todos pareciam mais tranquilos. Alguns ficaram até aliviados ao tocar os ossos de seus entes queridos, confortados pela ideia de não tê-los deixado apodrecer na terra úmida e de que Os membros da família cercam os ossos de forma protetora. Funcionários experientes acomodam os ossos em uma pequena caixa, forrada com pano vermelho e papel dourado. Os ossos rearranjados serão levados a um lugar próximo à casa da família. Eles reconstituem a coluna perfeitamente. Eles sabem a ordem das vértebras. A cabeça fica virada para fora. A pelvis é colocada. Eles embalam o corpo numa caixa pequena. É lindo. De certa forma, se formos pensar, 3 ou 4 anos é o tempo que as pessoas levam para superar a morte. Os familiares estão aqui assistindo e têm a oportunidade de aceitar a morte de seus entes queridos com o tempo. Até os menores ossos são colocados no novo caixão. O homem desta cerimônia morreu aos 97 anos. E sua família explica que ele será um ancestral muito influente. De uma pilha de ossos, seu corpo se transforma em uma forma compacta, organizada e poderosa. Um ser espiritual que poderá ajudar sua família. Alguém com quem poderão conversar.
Para seus parentes, este homem vietnamita, 3 anos após sua morte, foi agora transformado em um espírito abençoado, em paz com sua nova existência. O que eu acabei de ver com as pessoas exumando os corpos de seus parentes, limpando os ossos com cuidado e observando enquanto eles são colocados numa caixa é um verdadeiro ato de amor, mas mais do que isso é uma forma de se ficar cara a cara com a morte de uma forma que não ocorre no Ocidente, tocando os ossos dos familiares mortos e compreendendo que eles foram para outro lugar. Mas o mais incrível é que eles pegam os ossos, embalam e os levam para casa com eles. No Vietnã, o cemitério não é visto como um local de descanso eterno, mas de transformação. No início do ritual, as famílias pareciam ter medo de perturbar os mortos. Mas no fim, todos pareciam mais tranquilos. Alguns ficaram até aliviados ao tocar os ossos de seus entes queridos, confortados pela ideia de não tê-los deixado apodrecer na terra úmida e de que poderão honrá-los com um novo lar. Ao redor do mundo e ao longo da história, o cadáver humano foi tratado de inúmeras maneiras. Aos romanos ricos e nobres. Mas não longe dali temos as catacumbas romanas. Quilômetros e quilômetros de cemitérios subterrâneos. Estamos em uma das catacumbas mais antigas de Roma, que foi descoberta recentemente em 1964. É incrível! Alessandro Celani é um especialista em arqueologia romana e meu guia em um dos mais bem preservados destes labirintos funerários. Qual é a idade dessa catacumba? Essa data do ano 200 depois de Cristo. E foi encontrada intacta, então ainda há Isso, ossos foi e encontrada intacta. Podemos ver a bela interação entre os materiais originais, as oferendas e os ossos humanos que continuam visíveis, fornecendo um exemplo perfeito. É possível atribuir uma religião a esses túmulos? É possível dizer se são pagãos, judeus ou cristãos? É claro. Em primeiro lugar, foram todos enterrados. Então não há evidência de cremação, porque os cristãos esperavam não apenas a ressurreição espiritual, mas também a ressurreição do corpo. Então sua intenção era preservar o máximo possível dos corpos. Ao fim do século II a.C., a cremação havia se tornado a norma na Itália. Mas os cristãos acreditavam que Jesus voltaria à Terra e que eles precisariam de seus corpos novamente quando os justos fossem separados dos pecadores. Por isso, os cristãos precisavam de bem mais espaço para enterrar seus mortos. Então, os cristãos compravam terrenos pequenos e escavavam túneis no subsolo para otimizar o espaço que tinham. As catacumbas são complexos labirintos subterrâneos com galerias laterais que se dividem e se dividem novamente. Muitas estão 3 ou 4 níveis abaixo do solo. Elas contêm milhões de túmulos. Já foi dito que, se colocadas em linha reta, elas teriam o comprimento da Itália. Então, o enterro subterrâneo era uma novidade, assim como enterrar o corpo inteiro e não cremá-lo. Isso. E também ser enterrado numa comunidade religiosa. É, de fato. E tudo isso distinguiu os cristãos desde o início na sociedade romana. Uau! Olha só! Foram encontrados fragmentos de vasos que eram colocados nas catacumbas como oferendas aos mortos. Como pode ver, temos esqueletos e também ossos. E não eram pessoas pobres se podiam ser enterradas com vida. Os membros da família cercam os ossos de forma protetora. Funcionários experientes acomodam os ossos em uma pequena caixa, forrada com pano vermelho e papel dourado. Os ossos rearranjados serão levados a um lugar próximo à casa da família.
Eles reconstituem a coluna perfeitamente. Eles sabem a ordem das vértebras. A cabeça fica virada para fora. A pelvis é colocada. Eles embalam o corpo numa caixa pequena. É lindo. De certa forma, se formos pensar, 3 ou 4 anos é o tempo que as pessoas levam para superar a morte. Os familiares estão aqui assistindo e têm a oportunidade de aceitar a morte de seus entes queridos com o tempo. Até os menores ossos são colocados no novo caixão. O homem desta cerimônia morreu aos 97 anos. E sua família explica que ele será um ancestral muito influente. De uma pilha de ossos, seu corpo se transforma em uma forma compacta, organizada e poderosa. Um ser espiritual que poderá ajudar sua família. Alguém com quem poderão conversar. Para seus parentes, este homem vietnamita, 3 anos após sua morte, foi agora transformado em um espírito abençoado, em paz com sua nova existência. O que eu acabei de ver com as pessoas exumando os corpos de seus parentes, limpando os ossos com cuidado e observando enquanto eles são colocados numa caixa é um verdadeiro ato de amor, mas mais do que isso é uma forma de se ficar cara a cara com a morte de uma forma que não ocorre no Ocidente, tocando os ossos dos familiares mortos e compreendendo que eles foram para outro lugar. Mas o mais incrível é que eles pegam os ossos, embalam e os levam para casa com eles. No Vietnã, o cemitério não é visto como um local de descanso eterno, mas de transformação. No início do ritual, as famílias pareciam ter medo de perturbar os mortos. Mas no fim, todos pareciam mais tranquilos. Alguns ficaram até aliviados ao tocar os ossos de seus entes queridos, confortados pela ideia de não tê-los deixado apodrecer na terra úmida e de que poderão honrá-los com um novo lar. Ao redor do mundo e ao longo da história, o cadáver humano foi tratado de inúmeras maneiras. Lidar corretamente com os restos mortais é extremamente importante. E esse é o tipo de trabalho que não pode ser feito uma segunda vez porque é um ritual de coragem e virtude. E esse é o ato final para levar o falecido a um novo lar. Os ossos são levados a uma área reservada à lavagem para a segunda parte da cerimônia. Depois que a carne e a terra são removidas, os restos mortais ficam negros e brilhantes. Os membros da família cercam os ossos de forma protetora. Funcionários experientes acomodam os ossos em uma pequena caixa, forrada com pano vermelho e papel dourado. Os ossos rearranjados serão levados a um lugar próximo à casa da família. Eles reconstituem a coluna perfeitamente. Eles sabem a ordem das vértebras. A cabeça fica virada para fora. A pelvis é colocada. Eles embalam o corpo numa caixa pequena. É lindo. De certa forma, se formos pensar, 3 ou 4 anos é o tempo que as pessoas levam para superar a morte. Os familiares estão aqui assistindo e têm a oportunidade de aceitar a morte de seus entes queridos com o tempo. Até os menores ossos são colocados no novo caixão. O homem desta cerimônia morreu aos 97 anos. E sua família explica que ele será um ancestral muito influente. De uma pilha de ossos, seu corpo se transforma em uma forma compacta, organizada e poderosa. Um ser espiritual que poderá ajudar sua família. Alguém com quem poderão conversar.
Para seus parentes, este homem vietnamita, 3 anos após sua morte, foi agora transformado em um espírito abençoado, em paz com sua nova existência. O que eu acabei de ver com as pessoas exumando os corpos de seus parentes, limpando os ossos com cuidado e observando enquanto eles são colocados numa caixa é um verdadeiro ato de amor, mas mais do que isso é uma forma de se ficar cara a cara com a morte de uma forma que não ocorre no Ocidente. Os vivos. Dentro de Roma, os enterros eram proibidos por lei. Era uma questão de saúde pública. Então os mortos tinham que descansar fora da cidade. Até hoje, podemos ver o muro que separava a cidade do que já foi seu cemitério mais importante. Os romanos conduziram diversos tipos de enterros, dependendo do status social do morto e das tendências e crenças da época. Ao contrário dos egípcios, que investiam suas riquezas na conservação dos cadáveres, muitos romanos antigos gastavam seu dinheiro na destruição deles, através da cremação. A cremação era cara porque envolvia queimar madeira, além de outros objetos que cercavam o morto, como roupas e joias. O custo alto lhe deu prestígio, fazendo com que muitos romanos escolhessem este método. Na alvorada do Império Romano, a cremação havia se tornado a norma para aqueles que podiam pagá-la. Embora o corpo fosse queimado, os romanos se importavam muito com o tratamento dado ao cadáver antes da cremação. O parente mais próximo fechava os olhos do morto. Em seguida, o corpo era lavado e vestido com roupas adequadas, uma toga para os cidadãos romanos. Depois havia um cortejo fúnebre até o local da cremação. Muitos romanos acreditavam que a cremação permitia que a alma se erguesse do corpo nas nuvens de fumaça e chamas, libertando o espírito. Embora a cremação destruísse o corpo, os romanos davam grande importância ao lugar de descanso final das cinzas. A doutora Benedetta Bessi, da Universidade John Cabot em Roma, me levou aos cemitérios romanos. Isso é o que chamam de columbário, certo? Isso, exato. É um columbário, uma toca de pomba. Toca de pomba? Isso. Toca de pomba. Em latim, columbarium significa pombal, e podemos ver por quê. Cada túmulo é uma pequena cavidade para cinzas do morto. Totalmente diferentes das tumbas parecidas com casas feitas pelos egípcios e etruscos. Então, cada cavidade tem um buraco lá dentro e cada um tem uma tampa, certo? Eles colocavam as cinzas lá dentro sem nada e cobriam com uma dessas tampas. Isso. É. Quem podia ser enterrado num espaço como esse? Num espaço como esse, nós encontramos membros, digamos assim, da classe média. Não estamos lidando com a aristocracia. Podemos ter algum... Único para os homens que exumam os corpos é o tempo que o corpo leva para se decompor totalmente. Os praticantes do Bokmo acreditam que o falecido passa os 3 primeiros anos após a morte em um estado de inquietude e transição, quase como se estivessem em um casulo. E somente desenterrando os corpos e os libertando de seus túmulos, os mortos podem se transformar em ancestrais poderosos, espíritos capazes de contribuir com o bem-estar de suas famílias. O ritual começa quando os membros da família perguntam aos mortos se podem perturbá-los. Acredita-se que os mortos entram em um estado confuso e vulnerável quando seus túmulos são perturbados e precisam ser acalmados com presentes e incenso. Eu notei muitas lágrimas quando os ossos do falecido são vistos pela primeira vez. Deve ser um choque para os familiares ver seu ente querido transformado da pessoa que foi enterrada em tecido molhado e uma coleção de ossos.
Lidar corretamente com os restos mortais é extremamente importante. E esse é o tipo de trabalho que não pode ser feito uma segunda vez porque é um ritual de coragem e virtude. E esse é o ato final para levar o falecido a um novo lar. Os ossos são levados a uma área reservada à lavagem para a segunda parte da cerimônia. Depois que a carne e a terra são removidas, os restos mortais ficam negros e brilhantes. Os membros da família cercam os ossos de forma protetora. Funcionários experientes acomodam os ossos em uma pequena caixa, forrada com pano vermelho e papel dourado. Os ossos rearranjados serão levados a um lugar próximo à casa da família. Eles reconstituem a coluna perfeitamente. Eles sabem a ordem das vértebras. A cabeça fica virada para fora. Lembra uma tumba egípcia. Estes túmulos, em particular, foram construídos pelos etruscos, um povo italiano que viveu aqui entre os séculos IX e III a.C. As cidades que os etruscos construíram para os vivos desapareceram há muito tempo. Mas estes lares para os mortos sobreviveram, porque foram erguidos para durar para sempre. Tudo isso foi escavado em rocha sólida, essa pedra é tufo vulcânico, e foi construído para se parecer com uma casa. Então os etruscos enterravam seus mortos numa casa para que tivessem um lar por toda a eternidade. Esse detalhe aqui representa uma viga de madeira. Nós temos uma coluna aqui, e em todo lugar vemos essas camas para os mortos. Entrando neste outro espaço funerário, vemos que ele é muito maior. E devia ser para o patriarca da família, alguém mais importante. Como os egípcios, os etruscos enterravam seus mortos com todo tipo de coisa. Muito vinho, muita comida, muitos vasos, roupas, joias. Parte disso ficava aqui e a outra parte nas salas exteriores. Mas a diferença entre os egípcios e os etruscos, a principal diferença é que os corpos não eram mumificados, não eram preservados, eram deixados nessas camas para apodrecer. O clima é muito mais úmido aqui na Itália, em comparação com o Egito. Então era impossível ocorrer a dessecação natural ou mumificação natural. Os etruscos sabiam disso, sabiam que os corpos nas tumbas iam se decompor e apodrecer. Mesmo assim, construíram estes grandes monumentos. Para nós, pode parecer que os etruscos desperdiçaram dinheiro e esforço, construindo lares tão elaborados para os mortos e os mobiliando com todos os confortos dos vivos. Mas até hoje, enterramos os mortos com roupas, joias, óculos e até brinquedos. Mas em algumas épocas, em alguns lugares, os mortos levavam muito menos para a vida após a morte. Os antigos romanos, que controlaram a Itália depois dos etruscos, também criaram lugares especiais para os mortos, longe dos vivos. Dentro de Roma, os enterros eram proibidos por lei. Era uma questão de saúde pública. Então os mortos tinham que descansar fora da cidade. Até hoje, podemos ver o muro que separava a cidade do que já foi seu cemitério mais importante. Os romanos conduziram diversos tipos de enterros, dependendo do status social do morto e das tendências e crenças da época. Ao contrário dos egípcios, que investiam suas riquezas na conservação dos cadáveres, muitos romanos